Mais uma etapa da revisão da matéria de latim. Ablativo absoluto. Então aqui eu coloquei a definição de ablativo absoluto que o Napoleão Mendes de Almeida dá na gramática latina dele. Ele diz assim: particularidade não menos importante, muito frequente em textos latinos, é a do ablativo absoluto. Suponha o aluno um período como este. Acabada a festa, os músicos partiram. Nesse período, a frase acabada a ou esta chama-se reduzida, por ser frase de verbo no particípio. Pois bem, este particípio nada tem que ver com o sujeito da oração principal, músicos. De fato, acabada aqui não está se referindo aos músicos, mas à festa. Então é como se fosse uma frase separada. Mas com o substantivo festa. Por outras palavras, essa oração reduzida é absoluta. Isto é, não tem relação com termos da outra oração. E de fato, acabada a festa, não tem relação gramatical com os músicos partiram. Se a gente pegasse e eliminasse essa frase aqui e dissesse os músicos partiram, pronto, basta. É uma frase com começo, meio e fim, o sentido não é alterado. Outros exemplos de orações reduzidas. Posto o sol, os pássaros deixaram de cantar. Então, posto o sol é uma oração reduzida. Morto o rei, os soldados fugiram. Tanto se a gente disser os pássaros deixam de cantar, ou então os soldados fugiram, são frases que têm o sentido completo. Eliminar essas aqui não altera o sentido das outras duas. Isso significa que essas frases posto o sol e morto o rei são chamadas de absoluta, porque elas não têm relação com a outra oração da frase. Como traduzir tais orações reduzidas absolutas em latim? O sujeito do particípio coloca-se no ablativo e o particípio também vai para o ablativo. Por isso se chama ablativo absoluto, porque toda a oração estará no ablativo, concordando em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Napoleão Mendes de Almeida colocou uma frase em português e disse: como que a gente passa para o latim? E colocou. Agora vamos ver o inverso. Como que a gente viu a frase em latim e como que a gente faz a tradução para o português, que me parece que é mais fácil de entender do que essa explicação do Napoleão Mendes de Almeida. Tem dois tipos de ablativo absoluto. Tem o ablativo absoluto nominal e o ablativo absoluto verbal. O que se trata o ablativo absoluto nominal? Ele é formado por um nome ou adjetivo, seguido de um pronome ou nome próprio. Ou seja, é como se fosse uma frase sem verbo. Mas não é que ela não tenha verbo. Chama nominal porque o verbo não aparece. Na verdade, quando isso acontece, a gente vê lá, num texto em latim, dois nomes, por assim dizer. Os dois em ablativo. Sem verbo nenhum, formando uma frase como essas, né? Com sentido completo e que não alteram a outra, a seguinte. Então, estamos diante de um ablativo absoluto nominal, ou seja, dois nomes em ablativo com o sentido próprio e vai estar lá subentendido o verbo ser. Então, ele é nominal só porque o verbo ser não aparece, mas, na verdade, na hora de traduzir, como não existe essa construção em português, na hora de traduzir a gente coloca o verbo ser. Já vendo os exemplos fica claro o que quer dizer. A informação dada por esta frase não é essencial para a ação, ou seja, se fosse retirada não afetaria o sentido do restante.
O objetivo da subordinada é circunstanciar a ação da principal. Então vamos lá, exemplos. Está lendo o texto lá e aí, de repente, se depara com me absente. Você vai reparar que me está em ablativo, absente está em ablativo. Ou seja, duas palavras seguidas uma da outra em ablativo. Aí você testa, será que é um ablativo absoluto? Como que eu testo? Eu pego o verbo ser ou estar e coloco no gerúndio. E testo. Me absente seria eu ausente. Então eu traduzo estando eu ausente. E aí a outra frase. Lembra, esse ablativo absoluto ele nunca vai estar sozinho. Será tipo, me absente, estando eu ausente, foi tomada decisão, por exemplo. Ou, estando eu ausente, o ladrão invadiu a casa. Sempre vai ter uma outra frase principal, porque o ablativo absoluto, ele é uma informação para mostrar qual que é a circunstância de uma outra ação que vai ser denominada, né, de uma outra ação que vai ser dita na outra frase, mas que você sabendo ou não essa circunstância, não faz tanta diferença. Então, por exemplo, se eu disser lá, estando eu ausente, o ladrão roubou a casa. A frase, o ladrão roubou a casa, tem começo, meio e fim. O estando eu ausente é uma circunstância. E essa circunstância eu posso colocar em latim com dois nomes no caso ablativo. E é chamado isso de ablativo absoluto. Então, se eu encontro lá, Cicerone consule. Cicerone está em ablativo, consule está em ablativo. E aí, em seguida, eu tenho Cicerone consule e eu tenho uma outra frase com começo, meio e fim. Então, significa que essa frase aqui pode ser um ablativo absoluto, nominal. Ou seja, eu vou procurar traduzir. Sendo Cícero cônsul, Pompeu entrou na cidade. Ou, sendo Cícero cônsul, os impostos de Roma caíram. Ou, sendo, e assim por diante. O Cicerone consule vai ser traduzido como sendo Cícero cônsul. Isso porque o verbo ser está subentendido. Mas por que pode ser o verbo estar? Porque em latim o verbo ser, sum, ele significa ser e significa estar. Aliás, das poucas línguas que eu conheço, que separa ser de estar é o português. Em italiano, sono é uma coisa e outra, ser e estar. Acho que em inglês também, o verbo to be é ser e estar. O latim também, o português é que separa. Por isso tem hora que você vai traduzir como estando, tem hora que sendo. Diis invitis. Ablativo plural, as duas palavras. No contexto, a gente vai ver que elas não afetam as informações que vêm depois, simplesmente dá uma circunstância. Sendo assim, a tradução seria sendo os deuses contrários. Então, vamos supor, a pessoa está narrando uma guerra. Sendo os deuses contrários, Atenas invadiu Esparta. A informação Atenas invadiu Esparta tem um sentido completo. Aqui é simplesmente a circunstância. Sei lá, fizeram lá a região grega lá e viram que os deuses estavam contra. Mas é uma circunstância. E como ambas as palavras estão em ablativo, você faz o teste. Dá para traduzir como sendo os deuses contrários e vai encaixar no sentido do geral do texto? Sim. Bom, então é um ablativo absoluto. Então esse é o ablativo absoluto nominal. Por quê? Porque são dois nomes, me absente, diis invitis, Cicerone consule. São dois nomes sem verbo. No caso do verbal, o que é a grande diferença? Que vai ter um particípio, que pode ser passado ou particípio presente. Vai ter um particípio no caso ablativo.
Então, se você está lendo um texto, chegou um momento que você viu lá um particípio em ablativo. Você olha na frase, você encontra outras palavras em ablativo. Significa que você está diante de um ablativo absoluto verbal. Ou seja, um ablativo absoluto que vai se transformar numa frase subordinada. Como que se traduz? Vamos ver em seguida. A frase que se forma não altera o sentido da frase principal. Lembrando, ablativo absoluto é só te dar uma circunstância que fala, dá uma informação sobre o que aconteceu, mas não altera. Se você eliminar o ablativo absoluto, a frase continua com começo, meio e fim. A frase principal. Com frequência aparece entre vírgulas. Aqui depende da época que o texto foi escrito, porque antigamente não tinha esses sinais verbais aí para ajudar a gente. Mas se quem escreveu o texto latino quer quebrar o nosso galho e mostrar que aquela parte ali não altera a frase principal, ele vai colocar entre vírgulas. Então você vê entre vírgulas lá, todas as palavras estão no ablativo. Tem um particípio no ablativo, então ablativo absoluto com toda certeza. Nessa frase subordinada que é montada dessa forma, com particípio e nome, todos no ablativo, o sujeito da frase está em ablativo. Todos os elementos em ablativo formam a frase. Então, o sujeito da frase estará em ablativo e não, como a gente tem costume, o sujeito no caso nominativo. Tem duas formas de se traduzir. Uma que é implícita, que é com gerúndio presente ou composto, a gente vai ver como é isso. E a outra que é explícita. Essa forma explícita, a gente vai fazer uma subordinada que ela pode ser temporal, causal, concessiva ou hipotética. A hipotética ela é mais raro. Vou dar vários exemplos para se entender o que é isso. E aqui uma curiosidade. Há casos em que o ablativo absoluto verbal é escrito apenas com o particípio em ablativo singular neutro. Então, a maioria dos casos vai aparecer um nome em ablativo e depois o particípio em ablativo. Tem alguns casos que é só o particípio sozinho, singular neutro. Por exemplo, litato ou explorato. Como que se traduz? Litato vai estar lá, cumprindo os sacrifícios. Ou cumprido os sacrifícios. Explorato, cumprida a exploração. Observações. Aqui, antes de mostrar os exemplos, algumas observações. Eu disse aqui que uma das maneiras de se traduzir de forma explícita um ablativo absoluto verbal é com subordinada temporal, causal, concessiva ou hipotética. Como que uma subordinada temporal é introduzida em português? Como é que a gente vai traduzir quando é subordinada temporal? A gente vai iniciar a frase com quando ou enquanto. Então, aqui está indicando o tempo. Quando ou enquanto. Quando for causal, a gente vai começar com porquê. Quando for concessiva, concessiva significa o quê? Que a ação da principal se realizou apesar de uma outra coisa que estava servindo de obstáculo. É isso que é subordinada concessiva. Então, a gente começa ela com se bem que ou ainda se. E a subordinada hipotética começa com se. Lembrando que ela é mais rara. Mas mais para frente a gente vai mostrar como fica a tradução com cada uma dessas. Simplesmente aqui é como esse tipo de oração se inicia em português. A subordinada concessiva e às vezes a hipotética, em português vão exigir o verbo no conjuntivo. Alguns tempos que no latim eram simples se transformaram em tempos compostos no português. Aqui eu esqueci
colocar o transformaram, né, no plural. Então, o que isso quer dizer? O particípio, seja o presente, seja o passado, que aqui, como eu falei, o ablativo absoluto é feito com o particípio. Esse particípio pode ser passado, pode ser presente. Se o particípio é presente, significa que a ação que ele está designando é contemporânea à frase principal. Qualquer dúvida, veja o vídeo do particípio presente. Se o particípio que forma o ablativo absoluto for um particípio passado, significa que a ação é anterior à frase principal. Se tiver dúvidas, reveja o vídeo do particípio passado. Agora, como que eu passo isso para o português? Essa que é a questão. Porque a concessiva, se eu começo com se bem que ou ainda se, o verbo, a gente lendo a frase, a gente vê falando, não, aqui está errado. Por quê? Porque parece que a concessiva pede o verbo no conjuntivo. O problema é que tem algumas formas que não existe esse tempo no conjuntivo em português com uma palavra só. Contemporâneo é fácil. Aqui, ó, contemporâneo é o presente, conjuntivo presente. Tem conjuntivo presente em português. Contemporâneo é passado, conjuntivo passado. Tem conjuntivo passado em português. Aliás, perdão. Contemporâneo é passado, conjuntivo imperfeito, não passado. Contemporâneo ao futuro, uma invenção do português que não tem em latim. Conjuntivo futuro. Mas e anterioridade? Não existe conjuntivo mais que perfeito. No latim existe, no português não existe. Como que eu faço anterior ao presente? Pretérito perfeito composto do subjuntivo. É um tempo verbal que não sei como é a escolaridade, quem está vendo o vídeo, mas eu não lembro de ter estudado isso na escola. Mas a gente usa o tempo todo, que é você colocar o verbo auxiliar ter e depois louvado. Então, tenha louvado é anterioridade em relação ao presente. Anterioridade em relação ao passado é o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo, que é o que na prática? Tivesse louvado. Anterioridade ao futuro. Futuro composto do subjuntivo. Tiver louvado. Vai ficar mais claro a hora que a gente vê os exemplos. Só lembrando que aqui é conjuntivo imperfeito. Olha lá, conjuntivo imperfeito. Então vamos aos exemplos. A frase é: Pitágoras, Tarquinio superbo regnante, in Italiam venit. Então, eu tenho aqui como que eu traduzo uma frase? Eu olhei. Bom, então agora eu vou marcar as formas verbais. Eu tenho aqui venit. Eu tenho aqui regnante, que é um particípio presente. Então, agora, esse venit aqui está no perfeito. O verbo venio tem uma peculiaridade porque seja o presente, seja o perfeito, ele tem a mesma forma. Escreve do mesmo jeito. A única diferença é que esse é aqui, no dicionário, você vai ver que se é presente, ele é breve. E se é perfeito, ele é longo. Mas, como no texto não existe essa marcação, né? Esse aqui, no caso, é
perfeito, se nota pelo contexto. Pitágoras Tarquinio superbo regnante in Italiam venit. A gente vê que essa parte aqui, entre vírgulas, Tarquinio superbo regnante. Temos 3 palavras, as 3 no ablativo. Então, 3 palavras separadas do restante da frase em ablativo, soa o alarme. Será que é um ablativo absoluto? Então, a gente tenta traduzir. Forma implícita. Lembra lá, forma implícita com gerúndio, presente ou composto. Reinando Tarquínio soberbo, Pitágoras veio à Itália. Funcionou? Funcionou. Então, forma implícita, reinando, traduzindo com o gerúndio do português. Forma explícita. Forma explícita, uma subordinada que pode ser temporal, causal, concessiva ou hipotética. Então, tá aqui, ó, temporal, causal, concessiva e hipotética. Primeira coisa, o particípio é presente. Significa que essa subordinada, ela tem que ser contemporânea ao verbo principal, e o verbo principal é venit. Contemporâneo ao perfeito é o imperfeito do indicativo. Então, na hora que eu for fazer temporal, eu ponho lá, Pitágoras. Temporal, quando, aqui ó, quando ou enquanto. Quando Tarquínio, o soberbo, reinava, esse verbo aqui que eu tenho que ficar esperto. É como eu traduzo reinante. Não é contemporâneo ao passado? Contemporâneo ao passado é imperfeito. Veja lá no vídeo sobre particípio presente. Contemporâneo ao passado é o imperfeito. Então, reinava. E se eu leio a frase inteira, Pitágoras, quando Tarquínio soberbo reinava, veio à Itália. Faz sentido. Então, se pode traduzir dessa forma. Causal. Pitágoras, porque Tarquínio o soberbo reinava, veio à Itália. Mais uma vez, particípio presente é contemporâneo. Qual que é o verbo da frase principal? Venit. Contemporâneo ao perfeito. Eu vou traduzir como imperfeito. Contemporâneo ao perfeito é imperfeito. Pitágoras, porque Tarquínio soberbo reinava, veio à Itália. Posso traduzir assim? Depende. Aí a gente tem que ver o contexto da onde está essa frase. Diz lá que se fosse outra pessoa, ele não viria, e porque é o Tarquínio, o soberbo, que reinava, foi por isso que ele foi para a Itália? Então é uma questão de contexto. Mas a frase não é que não tenha sentido. Então tem sentido. É uma possibilidade. Concessiva. Pitágoras, se bem que Tarquínio, o soberbo, reinasse, veio à Itália. Então veja, é aqui que eu disse que a concessiva ela pede o conjuntivo. Veja como ficaria estranho se a gente colocasse Pitágoras, se bem que Tarquínio, o soberbo, reinava, veio à Itália. Fica estranho dizer, se bem que Tarquínio reinava. Parece que pede, a língua portuguesa pede, que aqui a gente coloca conjuntivo. Então, qual é o tempo que é contemporâneo no conjuntivo, que é contemporâneo ao passado? Contemporâneo ao passado é o conjuntivo imperfeito. Então, na hora de a gente traduzir, você tem que colocar no conjuntivo imperfeito. Reinasse. Pitágoras, se bem que Tarquínio soberbo reinasse, veio à Itália. O sentido da frase está ok. Se é a melhor tradução, aí tem que ver o contexto geral. Vamos supor, se Pitágoras fosse inimigo de Tarquínio, então aí poderia ser, né? Se bem que Tarquínio reinasse, ele veio. Então é uma questão de contexto. E por último, a hipotética, Pitágoras, se Tarquínio soberbo reinasse, veio à Itália. Essa aqui
é mais rara, não faz sentido. Então, essa não pode ser. Então, você tem 4 formas de traduzir essa frase em latim com esse ablativo absoluto no meio. Outro exemplo. Alienos rigas agros tuis sitientibus. Primeira coisa, quais as formas verbais? Nós temos rigas, que é presente, e sentientibus. Esse NT aqui está mostrando que é um particípio presente. Então, encontramos um particípio ablativo, está aqui o ibus, e esse pronome aqui também está no ablativo. E ainda tem uma vírgula, mostrando que essa parte aqui está separada do resto. Ora, uma parte separada com um particípio, tudo em ablativo, é um ablativo absoluto. Formas de traduzir. Forma implícita é com gerúndio. Regas os campos alheios, alienos rigas agros, regas os campos alheios, estando secos os teus. Se eu traduzisse sitientibus como secando os teus, não faz sentido. Por isso é não só gerúndio presente, mas também composto. Aí depende da situação. Estando secos os teus. Então, essa forma implícita sempre vai funcionar. Regas os campos alheios, estando secos os teus. Forma explícita, que é com as subordinadas. Temporal. Regas os campos alheios quando os teus estão secos. Não, é uma frase que faz sentido. Então, o sujeito acabou de regar lá o campo dele, ele vai regar o dos outros. Causal. Regas os campos alheios porque os teus estão secos. Não me parece fazer muito sentido lógico, né? Mas gramaticalmente não tem nenhum problema. Lembrando, se é um particípio presente, significa que ele tem relação de contemporaneidade. Contemporâneo ao presente é o presente. Por isso aqui, ó, o verbo está no presente. Estão secos. A forma composta, né? Concessiva. Regas os campos alheios, se bem que os teus estejam secos. Então, veja, concessiva, ela pede o conjuntivo. Aí, quando a gente vai olhar, contemporâneo ao presente, conjuntivo presente. Estejam secos. Regas os campos alheios, se bem que os seus estejam secos. Também faz sentido. Essa da concessiva aqui é como se o cara que estivesse regando os campos, olha, ele colocou o próximo à frente até de si mesmo, né? Regas os campos alheios, se bem que os seus estejam secos. E a hipotética. Regas os campos alheios, se os teus estão secos. Que, tipo assim, gramaticalmente, é igual a causal, né? Gramaticalmente, pode fazer sentido. Agora, a questão é o contexto. Quando é que alguém vai regar os campos alheios só se o campo dele estiver seco? Logicamente é estranho, mas gramaticalmente pode ser, depende do contexto, né? Então essas são as formas de traduzir. Tem a forma implícita e na forma explícita tem 4 tipos de frase. Por último, eu coloquei aqui um exemplo de um particípio passado. Capta. Capta é o particípio passado do verbo captior, que significa capturar, pegar, tomar. Então a frase é: urbe capta, milites ad castra redierunt.
Então, as formas verbais. Redierunt, terceira pessoa plural do perfeito. E capta, que é um particípio passado. Então, achamos aqui o particípio passado. O particípio está em ablativo, terminado em A aqui. E o urbe, o E aqui também indica que está em ablativo. Ainda tem a vírgula aqui para ajudar, ou seja, temos duas palavras, sendo um particípio e um nome, todas as duas no ablativo separado do resto da frase. Logo, um ablativo absoluto. Então, como que eu traduzo? Forma implícita. Lembra lá que pode ser com gerúndio ou com gerúndio composto no português? Como é um particípio passado, eu tenho, para maiores informações, veja o vídeo do particípio passado. Eu tenho que traduzir com: tendo sido tomada a cidade, os soldados retornaram ao acampamento. Por que não é tendo tomado a cidade? Porque tem que mostrar que é anterioridade. Então é tendo sido tomada a cidade, os soldados retornaram ao acampamento. Forma implícita, ok. Forma explícita, tem 4 possibilidades. Então, não é particípio passado. Particípio passado significa anterioridade. O verbo da principal não está no perfeito. Então, anterioridade em relação ao perfeito é o tempo verbal mais que perfeito. Então, eu vou traduzir. Quando a cidade fora tomada, fora está no mais que perfeito. Quando a cidade fora tomada, os soldados retornaram ao acampamento. Então, temporal, perfeito. Porque a cidade fora tomada, os soldados retornaram ao acampamento. Também, ok. A concessiva é a que exige em português, na língua portuguesa, que o verbo vá para o conjuntivo. Então, vai ficar, ainda que a cidade, anterioridade em relação ao passado, certo? Anterior em relação ao passado é o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. O que significa esse nome enorme aqui? Você vai usar o tivesse mais particípio. Então, ainda que a cidade tivesse sido tomada, os soldados retornaram ao acampamento. Fica estranho. Então, não é sempre que todas vão dar, né? Por isso que tem que testar, ver qual que fica melhor. Ainda que a cidade tivesse sido tomada, os soldados retornaram ao acampamento. Essa aqui não faz sentido. E a hipotética. Se a cidade tivesse sido tomada, os soldados retornaram ao acampamento. Também não funciona. Então, nós vimos que para essa frase, o ablativo absoluto pode ser traduzido da forma implícita, tendo sido tomada a cidade, temporal, quando a cidade fora tomada, ou causal, porque a cidade fora tomada. Então, é só guardar forma implícita como é e as 4 subordinadas. Agora, talvez o mais difícil de lembrar é essa aqui, essa relação temporal entre o que é contemporâneo, o que é anterior, o que é posterior. Isso eu vou colocar tudo num vídeo só, porque o nome disso em latim é consecutio temporum. E como o português é uma língua latina, ele conserva muito da consecutio temporum do latim. Então, mais para frente eu vou gravar um vídeo só disso, só dessa relação. O que é contemporâneo, o que é anterior, para qual tempo que vai e assim por diante.